Olá pessoal, tudo bem? É um prazer a gente estar se comunicando novamente. Vamos lá para a nossa aula, ok? Prestem atenção, uma aula tranquila. Espero que vocês estejam bem e qualquer dúvida entre em contato, beleza? Então, nós vamos falar sobre movimentos sociais de uma maneira geral, clara e objetiva, porque as próximas aulas serão todos separados, dois movimentos cada aula, 3 no máximo, beleza? Então vamos falar de uma maneira geral os movimentos sociais que acontecem no mundo e no Brasil, principalmente, tá? Então o que são movimentos sociais? A gente já viu isso o ano passado, rapidão, né? Agora vocês vão entrar com uma definição mais clara e objetiva do que são os movimentos, tá? Principalmente quando a gente fala em movimentos sociais. Se fala de social é porque alguma coisa está acontecendo e alguém não está gostando, relacionado à ordem social ou à política, tá? A gente vê perfeitamente na situação do Brasil hoje, vocês podem observar que a situação é muito tensa. Então, de um lado defende um time, do outro lado defende o outro. Então, nós temos que entender que todo esse processo tem característica de ordem social e política também. Trata-se de uma força, como diz Thompson, coletiva organizada. Mas como é que eles funcionam? Eles funcionam através de manifestações. Vocês são manifestantes também. Quando vocês acham que alguma coisa não está coerente, vocês fazem movimentos. Só que quando a gente faz um movimento, a gente tem que estar sempre organizado. Tem que ter um grupo de pessoas que entendam que o movimento tem que ser explicado, porque está acontecendo isso, ouvir as partes para ver o que pode ser feito, né? E geralmente esses movimentos, aqui no Brasil, eles são interessantes porque algum grupo de pessoas são pequenos para fazer os movimentos. Então não tem como a gente fazer com que se torne, melhor dizendo, uma atividade que tenha sucesso. Os últimos movimentos foram em 2018, na eleição do presidente, e ultimamente os movimentos estão sendo assim muitos categóricos, como eu disse anteriormente, um em defender um time, outro em defender um outro. Então a gente precisa entender que esses movimentos são por alguma atitude, alguma manifestação social. E alguns grupos de pessoas formam os movimentos, mas também existem movimentos sindicais, né, através das organizações não governamentais, que fazem esses movimentos sociais. Para quê? Porque eles querem direitos, não é? Todo mundo quer direito. A minha briga com quase todos os alunos que eu tive até hoje, todo mundo quer ter direito, dever não. Então a gente tem que entender que os direitos civis, eles compreendem, dentro dos movimentos, direito e dever. E a gente já estudou, no comecinho, e nós falamos sobre a ideologia. Não é? Tem que ser organizado, muito bem feito, com uma ideologia para que seja verificado os processos de uma definição das causas que alguém defende por algum motivo. Porque não é assim tão simples. Você quer e não tem fundamento, não é? Precisa sentar, ver o que pode ser feito. Todo dentro desse sistema, dentro do Brasil e do mundo, nós temos os tipos de movimentos sociais, né? Tem os de classe, por exemplo, os professores. Tem os políticos, que é o que nós estamos vendo no Brasil. Tem aqueles que reivindicam alguma coisa. Tem os movimentos rurais.
tem as ONGs, como eu disse para vocês. Então, todo esse sistema tem que ser classificado. Não adianta o cara do movimento rural querer vir conversar sobre movimentos políticos. Aí já vai ser movimento político e não rural. Apesar que os dois se entrelaçam. Então nós temos que ter muito cuidado, porque as características dos movimentos são diferentes. É esse que é o grande problema. Por isso que existem os tipos. E essas características diferentes trazem como é que eles funcionam. Não é? Então, veja bem, quando a gente fala de movimento social, porque são diferentes, porque tem princípios. Por exemplo, por que existe um conflito social? Né? Olha só, o que os grandes filósofos e sociólogos contemporâneos definiram. É a partir da observação da existência de um problema social que os movimentos sociais começam a ser organizados. Como eu disse, tem que ter um objetivo. O segundo, confronto e pressão contra o Estado. Geralmente é o que está acontecendo no Brasil. Querem modificar a Constituição, não querem, querem uma proposta, vai para o Congresso, entendeu? Combate à injustiça social. O que é combater a injustiça social? É aqueles que têm interesse em alguma coisa. Né? Luta por cidadania. Geralmente as causas são ligadas ao reconhecimento de direito. Por exemplo, podemos entender que hoje, com essa pandemia, todo mundo, principalmente os mais ligados à política, falam que nós não podemos adiar as eleições desse ano, porque fere a Constituição. Eles acham que não, mas nós temos que discutir isso. Por quê? Nós não sabemos até quando vai a epidemia. Né? Então, de um lado, nós temos que entender que é exercício da cidadania e de um outro lado é político. E todo esse sistema traz alguns movimentos dentro da sociedade. Né? Por que a sociologia está ligado a esse sistema? Porque é a principal forma de ter as relações entre as sociedades, principalmente entre os grupos sociais. Olha, a gente fala muito, conversa muito às vezes, e muita gente às vezes, vocês os terceiros anos estão assim, desligados. Mas vocês não fazem, como eu vou dizer para vocês, a importância que a sociedade tem dentro de uma cidade, de um estado. Veja vocês têm que entender que os movimentos que a sociedade faz dão resultado. Por isso que eles têm que ser muito bem, como eu disse para vocês, estudados, conversados, verificados, para evitar confrontos. É por isso que existem processos de movimentos sociais em que muitas pessoas procuram a sociologia para poder entender esse sistema, porque é a única, juntamente com a filosofia, que está ligada direto ao povo. Todas essas características trouxeram muitos movimentos sociais no Brasil. Né? Vários. Aí embaixo vocês estão vendo. Confidência Mineira, farrapos, vacina, contestado. Nós vamos estudar cada um com mais tranquilidade. Tá? Direta já, né? Que foi a troca do sistema militar pela democracia, que a gente já começou a estudar. Né? E também no mundo a gente teve bastante movimentos sociais. O primeiro e o principal
foi a Revolução Francesa, com a Declaração dos Direitos Humanos, e depois a Revolução Industrial e a Primavera Árabe. Só como exemplo para vocês no mundo. Então, esses movimentos, eles lutam, como eu disse para vocês, pela desigualdade social e política, demarcação de terra, entre outros. Também entra neste caso os movimentos que falam sobre a igualdade de gênero, recentemente no Brasil. Recentemente não, quase todos os dias. Né? Os movimentos urbanos e os movimentos rurais. Tá certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido de uma maneira bem simples, bem rápida. Nós passamos de uns 10 minutos a 11 minutos. Tem uma atividade aí, vocês assistam este vídeo, tá? E depois comentem com 15 linhas o que vocês entenderam. Tá bom? Um forte abraço a vocês. Fiquem em paz e ótima semana.